Você está pronto para deixar de ser prisioneiro do medo e se tornar imparável? As palavras de Billy Graham vão acender a chama da sua força mental. Você já se perguntou por que algumas pessoas superam desafios enquanto outras desmoronam sob pressão? Por que alguns indivíduos continuam avançando, não importa quantas vezes caiam, enquanto outros desistem ao primeiro sinal de dificuldade? A resposta é simples: força mental. É a força invisível que separa aqueles que têm sucesso daqueles que se rendem. E aqui está a verdade. Não é algo com que você nasce, é algo que você constrói. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas pensam que a força mental é um dom, algo que apenas alguns poucos possuem. Mas isso é uma mentira. As mentes mais fortes não foram agraciadas com alguma habilidade sobrenatural. Elas se treinaram para serem assim. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você aprenderá exatamente como construir uma mente inquebrável. Uma mente que não vacila diante da adversidade, uma mente que se recusa a desistir, uma mente que faz de você imparável. Antes de começar, deixe um comentário com 1. Se você quer ser mentalmente forte, e se inscreva no canal, fique até o final para uma surpresa que vai mudar sua visão. A dura verdade sobre a fraqueza. A razão pela qual a maioria das pessoas permanece fraca não é porque lhes falta força, é porque elas se recusam a treiná-la. Assim como os músculos do corpo, a mente precisa de resistência para crescer. Mas, em vez de enfrentar os desafios de frente, a maioria das pessoas foge deles. Elas evitam o desconforto, buscam uma vida fácil e, ao fazer isso, roubam de si mesmas as experiências que as tornariam mais fortes. A fraqueza não é permanente, mas é uma escolha. Toda vez que você recua diante do medo, você escolhe a fraqueza. Toda vez que deixa a dúvida controlá-lo, você escolhe a fraqueza. Toda vez que faz desculpas em vez de agir, você escolhe a fraqueza. Mas aqui está a boa notícia. Assim como a fraqueza é uma escolha, a força também é. E no momento em que você decide tomar o controle da sua mente, tudo começa a mudar. Sua mente, a maior arma ou o pior inimigo. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Ela pode impulsioná-lo para frente ou segurá-lo para trás. Ela pode destruí-lo ou torná-lo inquebrável. Mas o problema é que a maioria das pessoas nunca toma o controle dela. Elas permitem que pensamentos negativos, autocrítica e medo dominem seu pensamento. Pense nisso. Quantas vezes você se convenceu a não fazer algo grandioso? Quantas vezes deixou o medo impedi-lo de arriscar? Quantas vezes se convenceu de que não é bom o suficiente? A mente é um campo de batalha. E a maioria das pessoas perde porque nunca percebe que está em guerra. Elas se rendem às dúvidas antes mesmo de tentar. Mas as pessoas mentalmente fortes sabem que a batalha existe e se recusam a deixar que sua própria mente se torne seu inimigo. O primeiro passo para se tornar mentalmente forte. Se você quer mudar sua vida, primeiro deve mudar sua mente. A força não começa com o corpo. Ela começa com uma decisão. Uma decisão de parar de dar desculpas. Uma decisão de parar de ceder ao medo. Uma decisão de tomar o controle. Força mental não é fingir que você não tem medos ou dúvidas. É enfrentá-los e seguir em frente mesmo assim. É treinar sua mente para suportar, para persistir, para nunca recuar. E o primeiro passo? Pare de esperar se sentir pronto. A maioria das pessoas adia a ação porque está esperando o momento certo. Elas acham que precisam de mais confiança, mais motivação, mais certeza. Mas a verdade é, você nunca se sentirá completamente pronto. E se esperar pelas condições perfeitas, você esperará para sempre. Pessoas mentalmente fortes não esperam. Elas agem apesar do medo, apesar da dúvida, apesar do desconforto.
E ao fazer isso, provam a si mesmas que são mais fortes que suas desculpas. Um desafio para você agora. Neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo da mesma forma, deixando sua mente controlá-lo, deixando o medo ditar suas decisões, deixando a fraqueza segurá-lo. Ou você pode tomar uma decisão, a decisão de se tornar mentalmente forte. E se você está sério sobre fazer essa mudança, se está pronto para construir uma mente que não pode ser quebrada, então fique comigo. Porque neste vídeo vamos mergulhar fundo na psicologia da força mental. E no final, você não apenas pensará diferente, você será diferente. A fraqueza é construída assim como a força. A maioria das pessoas não percebe isso, mas sua mente está constantemente moldando sua realidade. Cada pensamento, cada crença, cada dúvida, tudo isso se torna a base da sua vida. Se você diz a si mesmo que é fraco, você agirá como fraco. Se você se convence de que não pode lidar com a pressão, você desmoronará sob ela. Sua mente acredita no que você repetidamente diz a ela, mas aqui está a verdade. A fraqueza não é algo que você é algo que você permite. Ninguém nasce mentalmente fraco. Ninguém está destinado a ser frágil. A fraqueza é construída da mesma forma que a força é construída, por meio de hábitos, escolhas e repetição. Pense nisso. Toda vez que você evita um desafio, você treina sua mente para fugir da dificuldade. Toda vez que deixa o medo pará-lo, você reforça a ideia de que é impotente. Toda vez que desiste, você ensina a si mesmo que desistir é uma opção. E com o tempo, a fraqueza se torna seu estado padrão. Mas no momento em que você reconhece isso, tudo muda. Porque uma vez que você entende que a fraqueza é aprendida, você percebe que ela também pode ser desaprendida. Gostou da ideia de fortalecer sua mente? Curta o vídeo, comente força e se inscreva. Uma revelação incrível espera você no final. Construindo uma mente forte. Da mesma forma que uma mente fraca é construída por meio da evasão, das desculpas e do medo, uma mente forte é construída por meio da disciplina, da ação e da resiliência. Você deve parar de ver a fraqueza como algo com que está preso. Não é uma sentença de vida, é uma mentalidade. E mentalidades podem ser mudadas. Você tem o poder de reprogramar seus pensamentos, de reconstruir sua força mental, de remodelar a forma como você se vê. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de parar de alimentar a fraqueza e começar a alimentar a força. Então, pergunte a si mesmo: você está deixando sua mente trabalhar contra você ou está treinando-a para trabalhar a seu favor? Porque no momento em que você decide tomar o controle, o processo de transformação começa. A única questão é: você dará esse passo ou permanecerá onde está? A dor é a professora. A maioria das pessoas foge da dor. Elas veem o sofrimento como algo a ser evitado, como se a dificuldade fosse uma punição. Mas essa mentalidade é exatamente o que as mantém fracas. Porque, na realidade, a dor não é o inimigo, é a professora. Olhe para qualquer pessoa que já alcançou grandeza. Elas não chegaram lá evitando o sofrimento. Elas foram moldadas por ele. Enfrentaram rejeição, fracasso, contratempos. No entanto, em vez de quebrarem, usaram isso para se construir. Cada dificuldade tornou-se combustível, cada obstáculo tornou-se uma lição. Elas entenderam algo que a maioria nunca percebe. A dor é o preço da força. Você não cresce quando a vida é fácil. Você cresce quando a vida o testa. A pressão cria diamantes. A resistência constrói músculos. O fogo fortalece o aço. Sua mente não é diferente. Ela precisa de desafios, precisa de desconforto, precisa de luta para evoluir em algo mais forte. A escolha entre conforto e crescimento. Mas a maioria das pessoas não quer isso. Elas querem conforto,
querem segurança, querem uma vida fácil. E é por isso que permanecem as mesmas, porque crescimento e conforto não podem coexistir no mesmo lugar. Se você está sempre escolhendo o que é fácil, também está escolhendo permanecer fraco. A força mental é construída caminhando diretamente para o fogo. É construída abraçando o sofrimento em vez de fugir dele. As pessoas que se tornam imparáveis na vida não são as que tiveram tudo fácil. São as que aprenderam a transformar a dor em poder. Então, quando a vida o pressionar, quando as coisas ficarem difíceis, quando você sentir vontade de desistir, lembre-se disso. Cada luta é uma oportunidade. Cada momento de dor é um teste. Você deixará que isso o quebre ou usará isso para se construir? Porque no final, a força não é dada, ela é conquistada por meio do sofrimento, da resistência, da recusa em desistir. A dor não é sua inimiga. Ela é seu caminho para a grandeza, controlando suas emoções. Suas emoções são poderosas, mas não estão no comando. Elas podem influenciá-lo, podem tentá-lo, podem nublar seu julgamento, mas não o controlam. Você as controla. Mentes fracas deixam as emoções ditarem suas ações. Elas agem com base em como se sentem, em vez do que precisa ser feito. Se estão cansadas, desistem. Se estão com medo, evitam. Se estão incertas, nunca dão o primeiro passo. E é por isso que ficam presas. Porque as emoções são imprevisíveis. E se você as deixa governar sua vida, você sempre estará à mercê delas. Mas as pessoas mentalmente fortes entendem uma verdade simples. Sentimentos são temporários, mas decisões são permanentes. Elas não esperam se sentir motivadas. Elas agem independentemente de como se sentem. Elas sabem que a disciplina é mais forte que a motivação e o compromisso é mais forte que a emoção. Pronto para se tornar imparável? Deixe um like, comente "Eu posso" e se inscreva no canal. Não perca o final. Tem algo especial para você. A força da disciplina. Pense nisso. Se você só trabalhasse duro quando se sentisse motivado, com que frequência você realmente se esforçaria? Se você só fizesse o que precisa ser feito quando estivesse no clima, quanto progresso você realmente faria? É aí que a força é construída. Nos momentos em que sua mente diz para parar, mas você continua mesmo assim. Quando o medo diz para recuar, mas você avança mesmo assim. Quando a dúvida diz que você não pode, mas você prova a si mesmo que pode. Essa é a diferença entre os fracos e os fortes. Os fracos seguem suas emoções. Os fortes lideram suas emoções. Eles reconhecem como se sentem, mas não obedecem a esses sentimentos. Eles treinam a si mesmos para agir por disciplina, não por impulso. Então pergunte a si mesmo: você está no controle de suas emoções ou suas emoções estão no controle de você? Porque no momento em que você para de deixar os sentimentos ditarem suas ações, você desbloqueia um nível de força mental que a maioria das pessoas nunca alcançará. E esse é o momento em que você se torna imparável. A importância da autodisciplina. Se você quer se tornar mentalmente forte, há uma habilidade que você deve dominar acima de tudo: a autodisciplina. Sem ela, você será sempre prisioneiro de suas emoções, seus hábitos e suas desculpas. Mas com ela, você pode se forçar a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. A maioria das pessoas depende da motivação para agir. Mas aqui está a verdade: a motivação é não confiável. Alguns dias você a sente, outros não. E se você só age quando está motivado, nunca será consistente. E sem consistência, o sucesso é impossível. A autodisciplina é diferente. Ela não se importa com como você se sente. Não se importa se você está cansado, se está desmotivado, se está com medo. Ela avança mesmo assim. Porque as pessoas mentalmente fortes entendem que os resultados
não vêm dos sentimentos, eles vêm da ação. Construindo a disciplina. Disciplina é acordar cedo quando sua mente diz para ficar na cama. Disciplina é ir para a academia quando seu corpo diz para ficar em casa. Disciplina é trabalhar em seus objetivos quando cada parte de você quer desistir. Não é fácil, nunca será. Mas esse é o ponto. Se a disciplina fosse fácil, todos seriam bem-sucedidos, todos seriam fortes, mas não são. Porque a disciplina é a linha divisória entre aqueles que têm sucesso e aqueles que se conformam. Então a questão é: você pode se forçar a agir quando é a última coisa que deseja fazer? Porque isso é o que separa os mentalmente fortes dos mentalmente fracos. Os fracos escutam suas desculpas, os fortes as ignoram, os fracos esperam pela motivação, os fortes a criam por meio da ação. E aqui está o segredo. Quanto mais você treina a disciplina, menos você precisa de motivação. Ela se torna automática, torna-se quem você é. E uma vez que isso acontece, nem o medo, nem a dúvida, nem o fracasso podem pará-lo. Construindo confiança. Confiança não é dada, ela é construída. Não é algo com que você nasce, é algo que você cria por meio da ação, da experiência, de provar a si mesmo que você é capaz. A maioria das pessoas pensa que a confiança vem da validação externa. Elas acreditam que precisam da aprovação dos outros antes de se sentirem fortes. Mas isso é uma mentira. A verdadeira confiança não vem de fora, ela vem de dentro. É o resultado de confiar em si mesmo, de saber no fundo que não importa o que aconteça, você pode lidar com isso. Mas como você constrói esse tipo de confiança? Quer transformar sua vida? Comente 2, dê um like e se inscreva. Fique até o fim para um segredo que vai te inspirar. Passos para a confiança. Passo 1. Pare de esperar por permissão. Muitas pessoas esperam que alguém lhes diga que são boas o suficiente. Elas esperam pela validação em vez de agir. Mas as pessoas mentalmente fortes não esperam. Elas se movem, assumem riscos, entram no desconhecido. A confiança é construída fazendo, não esperando. Passo 2. Haja mesmo quando não se sentir pronto. A confiança não vem antes da ação. Ela vem por causa da ação. Quanto mais você faz, mais você prova a si mesmo que é capaz. Cada desafio que você supera, cada medo que enfrenta, cada obstáculo que você ultrapassa, tudo isso adiciona outra camada de confiança. Passo 3. Pare de buscar aprovação. As pessoas mais fortes não se importam com o que os outros pensam. Elas não precisam de validação porque se validam. Mentes fracas buscam aprovação, mentes fortes buscam resultados. Quanto mais você depende dos outros para ter confiança, mais fraco você se torna. Confiança não é nunca sentir medo ou dúvida, é agir apesar disso. No momento em que você para de esperar, se sentir confiante e começa a agir apesar de suas dúvidas, você construirá uma crença inabalável em si mesmo. E uma vez que você tem isso, não há nada neste mundo que possa pará-lo. Controlando seus pensamentos moldam sua realidade. Cada ação, cada decisão, cada sucesso ou fracasso, tudo começa na mente. Se você quer ser mentalmente forte, deve aprender a controlar seus pensamentos antes que eles o controlem. A maioria das pessoas permite que pensamentos negativos dominem suas mentes. Elas repassam seus fracassos, se concentram em suas fraquezas e deixam a autocrítica consumi-las. Mas aqui está a verdade. Você não é seus pensamentos. Só porque uma ideia negativa entra na sua mente, não significa que você tem que acreditar nela. Você tem o poder de escolher quais pensamentos dá energia. A mente é como um campo de batalha. Se você permitir que a negatividade tome conta, você perderá antes mesmo de começar. Mas, se você treinar a si mesmo para reconhecer
e rejeitar pensamentos autodepreciativos, você retoma o controle. Como controlar seus pensamentos? Então, como você faz isso? Passo 1. Torne-se consciente do seu diálogo interno. A maioria das pessoas nem percebe com que frequência fala negativamente consigo mesma. Preste atenção aos seus pensamentos. Toda vez que você se pegar dizendo "não posso", substitua por "posso descobrir isso". Toda vez que pensar "não sou bom o suficiente", diga a si mesmo "estou melhorando todos os dias". Passo 2. Mate suas dúvidas de fome. A dúvida cresce quando você a alimenta. Quanto mais você se concentra no que pode dar errado, mais forte seu medo se torna. Mude seu foco. Em vez de pensar no fracasso, concentre-se nas possibilidades. Em vez de pensar nos problemas, concentre-se nas soluções. Passo 3. Fortaleça sua mentalidade diariamente. A força mental não é construída da noite para o dia. Ela é construída por meio da repetição. Assim como treinar um músculo, você deve treinar sua mente todos os dias. Leia, aprenda, desafie-se. Saia da sua zona de conforto. Alimente sua mente com força, não com fraqueza. Você não é vítima de seus pensamentos. Você é o mestre deles. No momento em que você toma o controle do que se passa dentro da sua mente, você toma o controle de toda a sua vida. E quando isso acontece, nada, nem medo, nem fracasso, nem dúvida, pode pará-lo. Antes de mergulhar, mostre que está com a gente. Curta, comente, resiliência e se inscreva. O final do vídeo tem uma surpresa poderosa, adaptando-se às mudanças. A vida nunca será exatamente como planejada. Você enfrentará contratempos, obstáculos e momentos de incerteza. A diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que falham é simples. Os fortes se adaptam, enquanto os fracos quebram. A maioria das pessoas teme a mudança. Elas resistem a ela, reclamam dela, deixam que ela as derrote. Mas as pessoas mentalmente fortes a abraçam. Elas sabem que a vida é imprevisível e, em vez de lutar contra a realidade, elas se ajustam, aprendem, crescem. Pense nisso. Quantas pessoas desistem no momento em que as coisas não saem como planejado? Quantas pessoas abandonam quando enfrentam resistência? Isso é fraqueza. É a incapacidade de se ajustar, de superar, de encontrar outro caminho adiante. Mas aqui está a verdade. Nada na vida será perfeito. Nenhum caminho será completamente suave. Se você espera que tudo saia conforme o planejado, sempre ficará desapontado. A chave é tornar-se flexível, treinar sua mente para lidar com o que vier. Como se adaptar? Então, como você faz isso? Passo 1. Pare de resistir à realidade. Dificuldades acontecerão, lutas virão. Aceite isso. Quanto mais rápido você parar de desejar que as coisas sejam mais fáceis e começar a trabalhar com o que tem, mais forte você se tornará. Passo 2. Concentre-se em soluções, não em problemas. Mentes fracas reclamam, mentes fortes se adaptam. Em vez de focar no que deu errado, foque no que você pode fazer a seguir. Pergunte a si mesmo: qual é o próximo melhor passo? Então haja. Passo 3. Desenvolva uma mentalidade de resiliência. Resiliência é a capacidade de continuar, apesar da dor, apesar do fracasso, apesar da incerteza. Cada contratempo é um teste. Cada desafio é uma oportunidade de provar sua força. No momento em que você muda sua mentalidade de "por que isso está acontecendo comigo?" para "como posso usar isso para crescer?", você se torna imparável. Nada na vida é garantido, mas uma coisa é certa: aqueles que se adaptam sobrevivem, aqueles que resistem quebram. A escolha é sua. Você se ajustará e superará ou desmoronará sob pressão. A importância da resistência: a maioria das pessoas falha não porque não é capaz, mas porque desiste cedo demais. Elas desistem
quando as coisas ficam difíceis, param quando o progresso é lento, abandonam quando o sucesso está ao virar da esquina. Mas as pessoas mentalmente fortes, elas persistem, elas continuam, não importa o quê. Resistência é a capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. É a capacidade de continuar se movendo quando o caminho é longo, quando os resultados não são imediatos, quando sua energia está esgotada. Isso é o que separa os fracos dos fortes. Os fracos param quando estão cansados, os fortes param quando terminam. Cada grande conquista na história veio de alguém que se recusou a desistir. Cada campeão, cada líder, cada história de sucesso, todos eles tiveram momentos em que quiseram desistir, mas não desistiram. Eles enfrentaram a dor, o sofrimento, os momentos de dúvida, e é por isso que venceram. Como desenvolver resistência? Então, como você desenvolve esse nível de resistência? Passo 1. Pare de esperar resultados imediatos. Mentes fracas querem sucesso rápido. Mentes fortes entendem que o progresso real leva tempo. Você tem que estar disposto a trabalhar quando não há recompensa à vista, a continuar se esforçando quando nada parece estar acontecendo. É aí que a verdadeira força é construída. Passo 2. Treine-se para abraçar o desconforto. A dor faz parte do processo, a luta faz parte do crescimento. No momento em que você aceita isso, tudo muda. Em vez de evitar o desconforto, você se inclina para ele. Em vez de fugir da dor, você a enfrenta de frente. Passo 3. Torne o desistir não negociável. A fraqueza sempre lhe dá a opção de parar. Elimine essa opção. Decida que não importa o quão difícil fique, não importa o quão lento seja o progresso, você não desistirá. Uma vez que você remove o desistir como opção, você ficará surpreso com o que pode suportar. O sucesso não é sobre quem começa mais forte, é sobre quem dura mais. A questão é, quando as coisas ficarem difíceis, você vai parar ou continuar? Porque no final, apenas aqueles que resistem vencerão, destruindo a autocrítica. A autocrítica é o assassino silencioso dos sonhos. Ela sussurra que você não é bom o suficiente, diz para você ficar onde está, para nunca correr riscos, para nunca acreditar em si mesmo. Mas aqui está a verdade. A autocrítica é uma mentirosa. E se você a escuta, você permanecerá fraco para sempre. A maioria das pessoas pensa que a dúvida é um sinal de que devem parar. Elas acreditam que, se não se sentem confiantes, não devem agir. Isso é um erro. Porque a confiança não vem primeiro. A ação vem. Você não espera até se sentir pronto. Você age. E então, a confiança segue. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu porque duvidou de si mesmo? Quantas vezes deixou o medo impedi-lo de ir atrás do que queria? Toda vez que você escuta a dúvida, você encolhe. Toda vez que você a supera, você cresce. Como destruir a autocrítica? Então, como você destrói a autocrítica? Passo 1. Pare de acreditar em cada pensamento que você tem. Sua mente tentará convencê-lo de que você não é bom o suficiente, que não é inteligente o suficiente, forte o suficiente, capaz o suficiente. Mas pensamentos não são fatos. Só porque sua mente diz isso, não significa que é verdade. Passo 2. Haja antes de se sentir pronto. A dúvida só desaparece depois que você prova a si mesmo que pode fazer isso. Então, comece antes de se sentir preparado. Fale antes de se sentir confiante. Avance mesmo quando sentir medo. Passo 3. Colete evidências de sua força. Olhe para o seu passado. Quantos desafios você já superou? Quantas vezes você sobreviveu ao que achava que o quebraria? Você é mais forte que sua dúvida. O problema é que você continua esquecendo isso. A autocrítica é uma batalha que nunca desaparece completamente. Mas toda vez que você escolhe a ação em vez do medo,
Toda vez que avança apesar da dúvida, você enfraquece seu domínio. E um dia, você perceberá que a voz que dizia que você não pode nunca estava dizendo a verdade. A paciência é essencial. Em um mundo que se move rápido, a paciência se tornou rara. As pessoas querem sucesso agora, querem resultados imediatamente, querem crescimento sem luta. Mas a verdade é, nada de grande acontece da noite para o dia. Se você quer construir força mental, deve dominar a arte da paciência. Mentes fracas desistem quando os resultados não vêm rápido o suficiente. Elas esperam sucesso instantâneo. E quando isso não acontece, desistem. Mas as pessoas mentalmente fortes entendem que o progresso real leva tempo. Elas estão dispostas a trabalhar, a se esforçar, a continuar, mesmo quando não vem recompensa imediata. Como desenvolver paciência? Pense nisso. Quantas pessoas começam algo com entusiasmo apenas para parar quando leva mais tempo do que o esperado? Elas não carecem de habilidade, carecem de paciência. Então, como você desenvolve a paciência para suportar o longo caminho? Passo 1. Mude seu foco da velocidade para a consistência. Não se trata de quão rápido você progride, mas de quanto tempo você pode continuar. Um passo à frente, todos os dias, é mais poderoso que explosões curtas de esforço, seguidas de desistência. Passo 2. Aprenda a amar o processo. Se você só se importa com o resultado final, sempre se sentirá frustrado. O sucesso não é apenas alcançar o objetivo, é quem você se torna no caminho. A luta, as lições, as pequenas vitórias, é aí que o crescimento real acontece. Passo 3. Confie que o esforço se acumula ao longo do tempo. A maioria das pessoas desiste pouco antes de ver resultados. Elas não percebem que cada pequena ação soma. Cada esforço constrói momentum. Os que têm sucesso nem sempre são os mais talentosos. São os que se recusam a parar. A verdade é, qualquer coisa que valha a pena ter, exige tempo. Força, sucesso, maestria. Tudo isso exige paciência. A questão é, você pode esperar? Pode suportar? Pode continuar mesmo quando nada parece estar acontecendo? Porque se puder, você alcançará o que a maioria nunca alcançará. Eliminando hábitos fracos. Você não é apenas o resultado de suas forças, você também é o resultado de suas fraquezas. Se você permitir que hábitos fracos permaneçam em sua vida, eles destruirão silenciosamente sua força mental. Eles o manterão preso, duvidando de si mesmo, fraco. Se você quer ser mentalmente forte, deve remover o que está tornando você mentalmente fraco. Então, quais são esses hábitos? Número 1. Buscar conforto em vez de crescimento. Mentes fracas escolhem o que é fácil. Elas evitam o desconforto. Ficam onde é seguro. Mas o crescimento nunca acontece no conforto. A força é construída na luta. Quanto mais você busca o conforto, mais fraco você se torna. Pessoas mentalmente fortes fazem o que é difícil, mesmo quando não têm vontade. Número 2. Deixar as emoções controlarem suas decisões. Seus sentimentos nem sempre estão certos. Alguns dias você se sentirá preguiçoso, outros com medo, outros com vontade de desistir. Se você deixar as emoções ditarem suas ações, sempre será instável. Mentes fortes agem com base na disciplina, não na emoção. Número 3. Dar desculpas em vez de assumir responsabilidade. Desculpas o mantêm fraco, elas lhe dão permissão para permanecer o mesmo. Se você sempre culpa as circunstâncias, nunca mudará. Pessoas mentalmente fortes assumem total responsabilidade, mesmo quando a vida é injusta. Elas se recusam a desempenhar o papel de vítima. Número 4. Desperdiçar tempo com distrações sem sentido. Mentes fracas ficam entretidas. Elas rolam as redes sociais sem fim, buscam prazer, evitam o trabalho árduo. Mas mentes fortes
permanecem focadas. Elas protegem seu tempo, priorizam o que importa. Elas sabem que cada minuto desperdiçado é um passo mais longe de seus objetivos. A importância do esforço. Olhe para a sua vida. Quais hábitos fracos estão segurando você? Quais comportamentos estão tornando você mentalmente fraco? Corte-os. Substitua-os por força. Porque se você não remove suas fraquezas, elas removerão seu potencial. O talento não significa nada sem esforço. Você pode ser a pessoa mais inteligente da sala, mas, se não se esforçar, perderá para alguém que o faz. O trabalho árduo supera o talento quando o talento se recusa a trabalhar duro. Se você quer ser mentalmente forte, deve desenvolver uma ética de trabalho inquebrável. Mentes fracas procuram atalhos. Elas querem resultados sem esforço, querem sucesso sem sacrifício. Mas pessoas mentalmente fortes entendem que não há caminho fácil. Há apenas trabalho árduo, disciplina e persistência implacável. Construindo uma ética de trabalho, pense nisso. Quantas pessoas sonham com o sucesso, mas se recusam a se esforçar? Elas falam sobre o que querem, mas nunca aparecem consistentemente. Desistem quando as coisas ficam difíceis, esperam pela motivação em vez de confiar na disciplina. Então, como você constrói uma ética de trabalho que o torna imparável? Passo 1. Pare de esperar pela motivação. A motivação é não confiável. Vem e vai. Se você só trabalha quando tem vontade, nunca será consistente. Pessoas mentalmente fortes aparecem todos os dias, não importa o quê. Passo 2. Desenvolva uma disciplina diária. O sucesso não é construído em um dia, é construído nas pequenas ações repetidas diariamente. Crie uma rotina. Siga-a. Treine-se para agir mesmo quando não tem vontade. Passo 3. Vá além dos seus limites. Pessoas fracas param quando estão cansadas. Pessoas fortes continuam. Toda vez que você sentir vontade de desistir, force-se a ir um pouco mais longe. É assim que a resistência mental é construída, forçando-se a ir além do que é confortável. O trabalho árduo é o preço que você paga pelo sucesso. A questão é, você está disposto a pagar? Porque se estiver, não há nada que possa pará-lo. A ponte da disciplina. Disciplina é a ponte entre onde você está e onde quer estar. Sem disciplina, suas emoções o controlarão. Suas distrações o possuirão. Suas fraquezas o definirão. Mas quando você domina a autodisciplina, você toma o controle total da sua vida. A maioria das pessoas falha não porque falta habilidade, mas porque falta controle. Elas sabem o que devem fazer, mas não fazem. Deixam a preguiça, o medo e a procrastinação governarem suas vidas. Acordam todos os dias esperando mudar, mas nunca agem. Isso é fraqueza. Pessoas mentalmente fortes, no entanto, vivem pela disciplina, não pelos sentimentos. Elas não esperam até sentir vontade de fazer algo. Elas fazem porque deve ser feito. Não deixam as distrações roubarem seu tempo. Permanecem focadas, comprometidas e determinadas em seus objetivos. Como construir disciplina? Então, como você constrói esse nível de disciplina? Passo 1. Treine-se para fazer o que é difícil. Mentes fracas procuram o caminho fácil. Mentes fortes procuram o caminho certo. Force-se além do conforto todos os dias. Disciplina é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. Passo 2. Estabeleça padrões não negociáveis. Decida que tipo de pessoa você quer ser, então haja de acordo. Não importa o quê. Sem desculpas, sem pular, sem pegar o caminho fácil. Estabeleça padrões altos para si mesmo e recuse-se a quebrá-los. Passo 3. Domine a habilidade de adiar a gratificação. Pessoas fracas buscam prazer instantâneo. Pessoas fortes estão dispostas a sacrificar agora por uma recompensa maior depois. Disciplina é escolher o que você mais quer
em vez do que quer agora. Aprenda a resistir às tentações que o afastam de seus objetivos. Sem disciplina, você sempre será controlado por algo: suas emoções, suas distrações, suas fraquezas. Mas, quando você domina a si mesmo, você domina a vida. A questão é: você tomará o controle ou deixará a vida controlá-lo? A força já está dentro de você. Tudo o que você precisa para se tornar mentalmente forte já está dentro de você. O poder de superar a dor, de silenciar a autocrítica, de suportar, de se adaptar, de crescer, está tudo aí. A única coisa que está entre você e a versão mais forte de si mesmo é sua disposição de agir. A maioria das pessoas nunca alcança seu pleno potencial. Não porque não é capaz, mas porque se recusa a mudar. Elas permanecem confortáveis, deixam o medo controlá-las, deixam suas emoções decidirem seu futuro em vez de sua disciplina. Mas aqueles que se elevam são os que se recusam a permanecer fracos. O discurso de Billy Graham sobre como se tornar mentalmente forte é uma verdadeira chama de inspiração, especialmente quando visto pela lente da cultura brasileira, onde a resiliência, a fé e a busca por superação são valores profundamente enraizados. Ao ouvir suas palavras, senti uma conexão imediata com a ideia de que a força mental não é um dom inato, mas uma conquista forjada no fogo das adversidades. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou pessoais, a mensagem de Graham ressoa como um chamado à ação para transformar nossas lutas em oportunidades de crescimento. A cultura brasileira, com sua mistura de paixão, espiritualidade e determinação, nos ensina a nunca desistir, e o discurso reforça isso ao destacar que a fraqueza é uma escolha, assim como a força. Cada frase de Graham parece ecoar o espírito brasileiro de dar a volta por cima, lembrando-nos de que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos construir uma mente inquebrável. A primeira lição que tirei é que a força mental começa com a decisão de assumir o controle da própria mente. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos incertezas, é fácil ceder ao medo ou à dúvida. Mas Graham nos lembra que a mente é um campo de batalha e cabe a nós decidir quem vence, nossos medos ou nossa determinação. Apliquei isso na minha vida ao começar a prestar atenção ao meu diálogo interno. Quantas vezes me peguei dizendo "não sou capaz" ou "não é o momento certo"? Inspirado pelo discurso, comecei a substituir essas frases por afirmações positivas, como "posso aprender" ou "vou tentar", mesmo com medo. Essa mudança simples, mas poderosa, reflete a energia vibrante do povo brasileiro, que transforma dificuldades em oportunidades com criatividade e coragem. Outra lição poderosa é a importância de abraçar a dor como professora. No Brasil, a cultura de celebração da vida, muitas vezes, nos faz evitar o desconforto. Mas Graham nos desafia a ver a dor como um caminho para a grandeza. Lembrei-me de momentos em que enfrentei rejeições ou fracassos, como quando perdi uma oportunidade de trabalho ou passei por dificuldades financeiras, e percebi que foram exatamente essas experiências que me tornaram mais forte. Ao invés de fugir do sofrimento, comecei a encará-lo como uma chance de crescer, como um sambista que transforma a dor em música. Na prática, isso significa enfrentar conversas difíceis, assumir riscos em projetos novos ou até mesmo persistir em objetivos, mesmo quando os resultados demoram. A cultura brasileira nos ensina a dançar na chuva, e Graham reforça que é na tempestade que forjamos nossa resiliência. A disciplina também se destacou como um pilar essencial. No Brasil, onde a espontaneidade é celebrada, às vezes esquecemos o valor da consistência. Graham nos lembra que a disciplina é mais forte que a motivação.
algo que ressoa com a dedicação de brasileiros que trabalham incansavelmente para sustentar suas famílias ou alcançar seus sonhos. Apliquei isso criando uma rotina diária de pequenos passos. Ler um capítulo de um livro inspirador, meditar por 5 minutos ou trabalhar em um projeto pessoal, mesmo quando estou cansado. Essa prática me ensinou que o sucesso não vem de explosões de esforço, mas de ações consistentes, como o ritmo constante de um tamborim em uma roda de samba. A paciência, outro tema central, é uma virtude que a cultura brasileira valoriza, mas nem sempre pratica. Vivemos em um país onde a pressa por resultados rápidos muitas vezes nos frustra. Graham nos ensina que a verdadeira força mental exige esperar, persistir e confiar que o esforço se acumula. Na minha vida, comecei a valorizar o processo, celebrando pequenas vitórias, como aprender uma nova habilidade ou superar um medo, em vez de focar apenas no resultado final. Isso me lembrou das festas populares brasileiras, onde a alegria está na jornada, não apenas no destino. Por fim, a mensagem de Graham sobre eliminar hábitos fracos me fez refletir sobre as distrações que roubam nosso potencial. No Brasil, onde as redes sociais e a convivência são partes vibrantes da vida, é fácil cair na armadilha de desperdiçar tempo. Decidi limitar o tempo em redes sociais e focar em atividades que alimentam minha mente, como ler, orar ou conversar com pessoas que me inspiram. Essa mudança me ajudou a me sentir mais no controle da minha vida, refletindo o espírito brasileiro de transformar desafios em oportunidades com garra e fé. Essas lições são um convite para todos nós, brasileiros, vivermos com propósito e força, usando nossa paixão e espiritualidade para construir uma mente inquebrável. A mensagem de Graham não é apenas sobre sobreviver, mas sobre prosperar, transformando cada obstáculo em um degrau para a grandeza. Que possamos, com a energia contagiante do Brasil, aplicar essas verdades em nossas vidas, tornando-nos não apenas mais fortes, mas também uma inspiração para os outros. Se as palavras de Billy Graham acenderam uma faísca em você, mostre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida. Deixe um comentário com a palavra força. Se você está pronto para construir uma mente inquebrável, e não perca o final. Tem uma surpresa que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Em um mundo cheio de ruído, as palavras de Billy Graham, forjadas em 92 anos de fé, cortam como uma luz divina, tocando o mais profundo da sua alma. Meus queridos amigos, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre um assunto que toca o próprio coração do desígnio de Deus para homem e mulher. A união sagrada do casamento em um mundo que é rápido em envergonhar, rápido em distorcer, rápido em perverter o que Deus fez belo, deve retornar à verdade. Pois não há vergonha no que o Senhor abençoou, não há culpa no que o amor santificou. O mundo ri da intimidade, zomba do leito matrimonial, transforma o que é santo em algo vulgar. Mas eu vos digo hoje, Deus vê isso de maneira diferente. As Escrituras declaram que os dois se tornarão uma só carne, não apenas no corpo, mas na alma e no espírito. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer sentir sua alma tocada e se inscreva para mais. Não perca o final, tem uma surpresa esperando por você. E quando uma esposa ama seu marido, e um marido ama sua esposa com ternura, humildade e alegria, isso não é pecado, isso não é maldade, isso é adoração, isso é unidade, isso é o eco do Éden.
E eu vos digo, não deixem que a voz da cultura abafe a voz de Deus. Pois quando o amor é altruísta, quando é dado livremente dentro do pacto ordenado por Deus, ele se torna um testemunho de sua glória. Esta noite, eu falo não de luxúria, mas de amor, não de corrupção, mas de aliança. E se vocês têm ouvidos para ouvir, saberão que Deus não se envergonha do que criou. Nem nós devemos nos envergonhar. No princípio, antes que os fundamentos da sociedade fossem estabelecidos, antes que nações fossem formadas ou leis fossem escritas, Deus instituiu algo sagrado, o casamento. Na beleza tranquila do Éden, Deus olhou para Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só." E assim, ele criou a mulher, não do pó da terra, mas do próprio lado do homem, osso de seu osso, carne de sua carne, para ser sua companheira, sua parceira, sua igual, em valor e dignidade. Desde o início, Deus estava contando uma história de unidade, de amor, de aliança. O casamento não foi uma invenção do homem, foi e permanece sendo o desígnio santo de Deus. Em Gênesis 2, versículo 24, está escrito: "Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Estas não são palavras vãs, são verdades fundamentais. Curtiu? Deixe um like, comente fogo e se inscreva. Fique até o fim, porque algo incrível te espera. Elas falam de algo mais profundo do que uma conexão física. Tornar-se uma só carne é tornar-se um só coração, uma só alma, um só propósito. É uma união sagrada abençoada por Deus e projetada para intimidade, companheirismo e crescimento. Esse vínculo, quando enraizado no amor e construído sobre a verdade de Deus, torna-se o mais forte dos relacionamentos humanos. O casamento não é apenas um contrato assinado por duas pessoas. É uma aliança selada pelo céu. Em um contrato, você protege seus direitos e limita suas responsabilidades. Mas em uma aliança, você renuncia aos seus direitos e abraça suas responsabilidades. Você se entrega completamente a outra pessoa, não porque ela é perfeita, mas porque Deus os uniu. Jesus mesmo afirmou isso nos Evangelhos quando disse, em Mateus 19, versículo 6, "O que Deus uniu, ninguém separe." O casamento, portanto, não deve ser tomado levianamente. É um terreno santo. Agora, nesse vínculo sagrado, há espaço para alegria, há espaço para risos, para companheirismo, para sonhos compartilhados e conversas profundas. E sim, há espaço para o amor físico. Deus criou a intimidade, Ele a abençoou dentro dos limites do casamento. Ele a chamou de boa. Mas o inimigo, desde o jardim, sempre tentou distorcer o que Deus chamou de bom. Ele semeia vergonha onde deveria haver celebração. Ele sussurra mentiras para nos fazer esconder o que Deus quis que fosse compartilhado em amor e confiança. O mundo frequentemente vê o sexo como algo casual, temporário, egoísta. Mas aos olhos de Deus, é algo poderoso, espiritual, profundamente emocional. No casamento, a expressão física do amor torna-se uma renovação da aliança, um lembrete da promessa feita, da unidade compartilhada, do amor que cresce mais profundo por meio do serviço, do sacrifício e do altruísmo. Um marido e uma esposa que se entregam um ao outro em amor não é algo vergonhoso. É sagrado. É adoração na forma de vulnerabilidade, confiança e alegria. Muitas vezes, deixamos a cultura definir nossa compreensão de amor e intimidade. Deixamos a mídia, os filmes e vozes equivocadas nos dizerem o que é aceitável, o que é desejável, o que vale a pena celebrar. Mas se voltarmos à palavra de Deus, se ouvirmos sua voz acima do ruído do mundo, veremos que o casamento não é uma prisão, mas um lugar de liberdade. A verdadeira intimidade flui do compromisso. A paixão cresce onde a confiança é nutrida. A alegria surge quando dois corações submetidos a Deus
escolhem um ao outro repetidamente. Deus ordenou o casamento porque sabia que precisávamos de mais do que companheirismo. Precisávamos de alguém para caminhar conosco pelos vales, para estar ao nosso lado, nos topos das montanhas, para nos lembrar quem somos quando o mundo tenta nos desgastar. Em um casamento piedoso, cada parceiro reflete o amor de Cristo. O marido entrega sua vida como Cristo fez pela igreja. A esposa responde com confiança e honra, não por medo, mas por amor mútuo e graça. É uma dança de desígnio divino, onde ambos dão e ambos recebem. E no coração dessa união, a intimidade não é suja, não é desonrosa. É um presente. É a linguagem de duas almas se tornando uma só carne. Não deve ser zombada, não deve ser vulgarizada, não deve ser usada como arma. Deve ser honrada, celebrada e valorizada. Pronto para se inspirar? Comente amém se acredita no poder da fé. Inscreva-se e não pule o final. Tem uma revelação especial. Portanto, digo novamente, o casamento é ordenado por Deus e, quando vivido segundo sua vontade, com amor, com pureza, com altruísmo, torna-se um dos maiores reflexos de seu amor nesta terra. O casamento é uma aliança sagrada projetada por Deus, e dentro dessa aliança, o vínculo entre marido e esposa deve ser valorizado, protegido e honrado. Em Hebreus 13, versículo 4, está escrito: o casamento deve ser honrado por todos e o leito matrimonial mantido puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os sexualmente imorais. Este versículo é frequentemente mal interpretado, mas seu poder está em sua clareza. O leito matrimonial, ou seja, a intimidade física entre marido e esposa, não é algo para ser envergonhado ou escondido em culpa. É algo para ser honrado, algo para ser protegido, algo para ser celebrado dentro dos limites do casamento. No mundo de hoje, o sexo foi arrastado pela lama, tornado casual, comercializado, despojado da santidade que Deus quis que ele carregasse. Mas a Bíblia fala de maneira diferente. Ela nos diz que quando um homem e uma mulher se unem no casamento, sua união, incluindo a união física, é abençoada, não amaldiçoada. É pura, não contaminada. É santa, não vergonhosa. O mundo pode rir disso. Pode tentar nos convencer que contenção é repressão, que pureza é antiquada, que modéstia é fraqueza. Mas a palavra de Deus nos chama a algo mais elevado, a viver de uma maneira que o honre em corpo e espírito. O leito matrimonial não é apenas sobre prazer físico, embora Deus também tenha criado isso. É sobre confiança, é sobre segurança, é sobre duas pessoas que fizeram um voto vitalício uma à outra, entregando-se completamente sem medo, sem vergonha, sem fingimento. É um lugar de cura, de conexão, de renovação. Em um casamento piedoso, a intimidade física torna-se uma expressão de amor, uma reafirmação da aliança e um ato de unidade. Não é um ato de luxúria, é um ato de amor. Quando falamos de pureza no leito matrimonial, não estamos falando apenas de fidelidade, embora isso seja essencial. Estamos também falando do coração. Estamos nos aproximando de nosso cônjuge com honra, com gentileza, com compreensão. Estamos usando a intimidade como uma maneira de conectar, de servir, de abençoar? Ou estamos usando-a para controlar, manipular, exigir? Deus nos chama a tratar nossos cônjuges com amor e reverência, não como objetos, mas como portadores da imagem de Cristo. Antes de tudo, deixe seu like, comente, glória e se inscreva no canal. Assista até o fim para uma surpresa que vai mexer com você. Não há lugar para vergonha no que Deus tornou limpo. Não há condenação no que Deus abençoou dentro da aliança do casamento. A relação física entre marido e esposa não é apenas permissível, é bela, é um presente, uma parte sagrada do plano de Deus para que duas pessoas experimentem alegria,
conexão e unidade. Quando mantida dentro de sua vontade, o leito matrimonial torna-se puro, não por esforço humano, mas por desígnio divino. E isso é algo que vale a pena proteger, honrar e celebrar. O amor, em sua forma mais verdadeira e poderosa, não é apenas um sentimento, é uma escolha, um compromisso, um ato diário de sacrifício e serviço. No contexto de um casamento piedoso, o amor vai muito além do romantismo ou da atração. Ele está enraizado no exemplo de Jesus Cristo, que se entregou completamente por sua noiva, a Igreja. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, versículo 25: Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse é o padrão. Esse é o modelo. Um amor que dá, que serve, que se entrega sem esperar retorno. Em um casamento fundamentado em Cristo, ambos, marido e esposa, são chamados a esse tipo de amor. Não é um esforço unilateral. É um derramamento mútuo de graça, paciência e ternura. Quando uma esposa cuida de seu marido com gentileza e alegria, e quando um marido honra sua esposa com humildade e força, eles refletem algo santo. O serviço no casamento não é sobre controle ou poder, é sobre dar-se voluntariamente para o bem do outro, dia após dia, mesmo quando não é conveniente ou fácil. Esse tipo de serviço constrói confiança. Ele aprofunda a intimidade, forma a base para um casamento que pode resistir a qualquer tempestade. Se quer mais sabedoria, comente 92 e se inscreva. Fique até o final, porque algo poderoso está guardado para você. O verdadeiro amor expressa-se por meio de ações, na forma como ouvimos, como perdoamos, como cuidamos das necessidades um do outro. Isso inclui o vínculo físico que Deus projetou para ser desfrutado dentro do casamento. A intimidade não é suja, não é algo a ser usado egoisticamente ou retido de forma manipuladora. É uma expressão sagrada de amor e confiança destinada a aproximar duas pessoas, corpo e alma. Quando a afeição física flui de um coração de serviço, ela traz vida, traz cura, fortalece o vínculo entre marido e esposa. Mas, para que o amor seja expresso por meio do serviço, devemos deixar de lado nosso orgulho. Devemos escolher ver nosso cônjuge não como alguém para satisfazer nossas necessidades, mas como alguém confiado a nós por Deus, alguém para valorizar, proteger e servir. O casamento prospera não quando cada parceiro exige seus direitos, mas quando ambos se esforçam para servir. E a bela ironia é esta: quando ambos estão servindo, ambos estão satisfeitos. Quando ambos estão dando, ambos estão recebendo. Esse é o mistério e a beleza do desígnio de Deus. Esse tipo de amor não é alimentado apenas por emoções, é sustentado pelo Espírito de Deus. É marcado por escolhas diárias: ser paciente, ser gentil, ser humilde, buscar o bem do outro. É um amor que dá mesmo quando não sente vontade. É um amor que ouve, que fala vida, que toca com ternura. Quando o amor é expresso por meio de sacrifício e serviço, ele se torna um testemunho, não apenas um para o outro, mas para o mundo, do amor fiel e generoso de Deus. No mundo de hoje, a intimidade foi tirada de seu contexto sagrado e colocada nas mãos da cultura, da mídia e do desejo egoísta. A luxúria tornou-se a linguagem das relações e a aliança foi esquecida. O mundo nos ensina que o sexo é uma ferramenta para prazer, uma fuga rápida ou uma maneira de ganhar afeto. Mas isso está longe do desígnio de Deus. A verdadeira intimidade, aquela que traz paz, alegria e conexão profunda, não nasce da luxúria. Está enraizada na aliança. A luxúria é impaciente. A luxúria busca consumir. A luxúria é impulsionada pelo desejo egoísta. Ela toma sem dar, usa sem se importar. Mas a aliança é o oposto. A aliança é uma promessa feita perante Deus,
Um voto não apenas de amor, mas de fidelidade, de honra, de sacrifício. A intimidade dentro da aliança do casamento não é sobre o que se pode obter do outro, mas sobre o que se pode dar. Não é sobre satisfazer impulsos temporários. É sobre construir uma unidade para toda a vida. Quando um homem e uma mulher se unem no vínculo sagrado do casamento, sua união física torna-se uma expressão de algo muito maior. É a manifestação física de uma verdade espiritual, que eles são uma só carne, um só coração, uma só alma. Na aliança, a intimidade não é apenas permissível, é santa, é protegida pelo compromisso, é nutrida pela confiança. Quando duas pessoas ficam diante de Deus e prometem amar uma à outra na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, elas criam um espaço onde a vulnerabilidade pode prosperar. Elas entram em uma parceria para a vida toda, onde a verdadeira intimidade pode crescer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E esse tipo de intimidade traz liberdade. A liberdade de ser plenamente conhecido e plenamente amado. Contraste isso com a luxúria, que prospera no segredo, na decepção, na paixão temporária, sem fundamento. A luxúria sempre deixa para trás culpa, vergonha e vazio. A aliança, por outro lado, traz paz, constrói conexão, aprofunda-se com o tempo. Não desvanece quando a beleza desvanece, porque nunca foi sobre coisas superficiais. Sempre foi sobre o coração. Deus nunca quis que o ato de amor físico fosse separado da segurança de um vínculo vitalício. É por isso que a intimidade fora do casamento traz tantas consequências. Não porque Deus quer nos punir, mas porque quando um marido e uma esposa se unem em amor, com respeito, com honra e dentro da segurança de seus votos, eles experimentam a intimidade da maneira que Deus a projetou. Torna-se um ato de adoração, não adoração do corpo, mas adoração da unidade que Deus criou. Não é impulsionado pela luxúria, mas pelo amor. Não pelo impulso, mas pela devoção. Nesse espaço sagrado, não há vergonha, nem medo, nem culpa, apenas graça. A verdadeira intimidade é um presente, mas ela só floresce no solo da aliança. Quando enraizada no amor de Deus, torna-se um reflexo de seu próprio desejo de estar próximo de seu povo, não momentaneamente, mas eternamente. Muitas pessoas hoje caminham pela vida carregando vergonha, silenciosa, pesada e invisível. Quando se trata de intimidade, foram ensinadas que o desejo é sujo, que a paixão é pecaminosa e que, mesmo dentro do casamento, há algo de que se envergonhar quando se trata de amor físico. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. Esse não é o coração do Pai. Não há condenação na intimidade justa. Quando o amor é puro e dentro dos limites que Deus mesmo projetou, não há culpa, nem vergonha, nem medo. Apenas paz, apenas alegria, apenas liberdade. A Bíblia diz, em Romanos 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso inclui todas as partes de sua vida, seu passado, seus pensamentos, seus erros, seu corpo e, sim, sua intimidade dentro do casamento. Quando um homem e uma mulher se unem na aliança sagrada do casamento, sua união física não é apenas permitida, é abençoada. Não é apenas aceitável, é santa. Porque quando duas pessoas se unem no contexto de amor, fidelidade e desígnio de Deus, esse ato torna-se um reflexo de seu coração, não uma rejeição dele. Mas o inimigo ama distorcer o que Deus fez bom. Ele toma o que é sagrado e tenta torná-lo vergonhoso. Toma o que é limpo e o chama de sujo. E, se não estivermos enraizados na palavra de Deus, podemos começar a acreditar nessas mentiras. Começamos a sentir culpa em lugares onde Deus deu graça. Começamos a sentir vergonha por algo que Deus chama de belo. E em vez de corrermos para nosso cônjuge com liberdade e alegria,
nós nos escondemos, nos distanciamos, carregamos um fardo que Deus nunca nos pediu para carregar. A verdade é que Deus criou nossos corpos, nossos desejos e a aliança do casamento para que, dentro desse relacionamento, nada faltasse. Ele não criou o casamento para ser frio ou distante. Ele o criou para ser apaixonado, cheio de vida, cheio de risos, cheio de conexão profunda. E quando um marido e uma esposa se unem por amor, com cuidado mútuo e respeito, sua intimidade torna-se um testemunho vivo da bondade de Deus. Torna-se um lugar onde as almas se conectam, os corações são curados e a alegria é multiplicada. Portanto, lancemos fora a vergonha que o mundo tentou colocar sobre o que Deus chamou de sagrado. Não carreguemos mais culpa nos lugares que Deus destinou para a bênção. Não há condenação na intimidade justa, não há medo no amor e, em um casamento piedoso, não há vergonha em se entregar completamente àquele a quem você prometeu sua vida. Quando o amor está enraizado no espírito, quando a intimidade é coberta pela aliança, não é apenas correto, é santo. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Num mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de gratificação instantânea e prazer egoísta, é fácil cair na armadilha de guardar apenas nossas ações enquanto deixamos nossos corações vulneráveis à corrupção. No entanto, a palavra de Deus nos chama a algo muito mais profundo. Em Provérbios 4, versículo 23, está escrito: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso não é uma sugestão casual. É um mandamento que nos lembra que a verdadeira santidade, o verdadeiro amor e a verdadeira intimidade começam de dentro. Muitas vezes, as pessoas focam no comportamento, nas aparências, em permanecer dentro das regras, enquanto seus corações estão cheios de amargura, orgulho, luxúria ou egoísmo. Mas Deus não está apenas preocupado com o que fazemos. Ele está preocupado com o porquê fazemos. No casamento, essa verdade é especialmente vital. Um marido e uma esposa podem permanecer fisicamente fiéis, mas, se seus corações estiverem frios, desconectados e endurecidos, a união sofre. Intimidade sem amor é vazia. Atos de afeto, sem um coração de compaixão, honra e unidade, tornam-se rituais sem sentido. Deus projetou o casamento não apenas para unir corpos, mas para unir almas. Quando guardamos nossos corações, não estamos erguendo muros de medo. Estamos construindo uma base de amor protegida dos esquemas do inimigo. Estamos escolhendo resistir à amargura, ao ressentimento, à comparação e ao egoísmo. Estamos escolhendo amar não apenas com palavras ou gestos, mas com sinceridade, consistência e verdade. Um coração guardado não significa um coração fechado. Significa um coração vigiado. Um coração que permanece suave para com Deus e terno para com o cônjuge. Significa que não estamos deixando o orgulho criar raízes. Não estamos deixando feridas apodrecerem. Não estamos deixando a visão distorcida do mundo sobre o amor infiltrar-se no terreno sagrado do nosso casamento. A luxúria e o egoísmo destroem a beleza que Deus planejou para a intimidade. A luxúria toma sem dar. O egoísmo exige sem ouvir. Essas coisas podem oferecer uma faísca temporária, mas sempre se apagam e deixam cinzas para trás. O amor, por outro lado, constrói. A unidade constrói. Um coração que busca servir e abençoar seu cônjuge cria espaço para a alegria crescer e para a confiança se aprofundar. Guardar o coração não é sobre legalismo, é sobre amor. É sobre honrar a Deus, com nossos pensamentos mais profundos, nossas motivações privadas e nossas emoções invisíveis. A verdadeira intimidade floresce quando os corações estão alinhados, quando ambos os parceiros estão enraizados em Cristo e quando o casamento é guiado
não por sentimentos fugazes, mas pela fé. Quando pedimos a Deus que sonde nossos corações e os purifique, Ele traz cura. Ele restaura o que o pecado tentou roubar. Ele sopra vida no amor que pode ter se cansado. Portanto, não guardemos apenas nossos corpos, mas nossos corações. Persigamos a pureza no pensamento e na ação, porque quando o coração está certo, o amor é real. E esse amor, enraizado em Deus, é o que faz do casamento uma aliança duradoura, santa e alegre. Ouvir as palavras de Billy Graham, carregadas com a sabedoria de 92 anos de uma vida dedicada a Deus, é como abrir uma janela para a alma e deixar a luz divina entrar. Este sermão não é apenas um discurso, é um convite para refletirmos sobre o amor, a fé e a santidade do casamento, um tema que ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a espiritualidade, a família e a conexão emocional são valores centrais. No Brasil, onde a paixão pulsa em nossas veias e a fé nos guia em meio às tempestades da vida, as palavras de Graham nos lembram que o casamento é mais do que uma união de corpos. É uma aliança sagrada, um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. A mensagem de que a intimidade, quando vivida dentro dos limites divinos, não é motivo de vergonha, mas de celebração, toca o coração de uma nação que valoriza a expressão genuína do amor e a força dos laços familiares. O que mais me impressionou foi a forma como Graham desmistifica a vergonha imposta pelo mundo sobre a intimidade no casamento. No Brasil, onde a cultura muitas vezes mistura sensualidade com espiritualidade, é fácil cair nas armadilhas de mensagens distorcidas que trivializam o sexo ou o tornam um tabu. Graham nos lembra, com base em Hebreus 13, versículo 4, que o leito matrimonial deve ser honrado, puro e celebrado. Essa verdade é libertadora. Em um país onde as novelas, a música e a mídia frequentemente retratam o amor físico como algo casual ou egoísta, ouvir que a intimidade é um presente de Deus, projetado para unir corações e almas, é como um sopro de esperança. Isso me fez refletir sobre como muitas vezes permitimos que a cultura dite nossas crenças em vez de nos ancorarmos na palavra de Deus. A ênfase de Graham no conceito de aliança, em oposição a um simples contrato, também ressoa profundamente. No Brasil, onde as relações familiares são o alicerce da sociedade, a ideia de um compromisso que exige sacrifício, serviço e entrega mútua fala diretamente ao nosso senso de comunidade e lealdade. Ele cita Mateus 19, versículo 6, onde Jesus diz: "O que Deus uniu, ninguém separe." Isso me fez pensar em como, em nossa correria diária, muitas vezes esquecemos de priorizar o cuidado mútuo no casamento. Em um país onde a vida é vibrante, cheia de festas, trabalho e desafios, é fácil deixar que o egoísmo ou a rotina apaguem a chama do amor altruísta. A mensagem de Graham é um chamado para voltarmos ao básico: amar com intenção, servir com humildade e construir uma união que glorifique a Deus. Outro ponto que me marcou foi a distinção entre amor e luxúria. No Brasil, onde a paixão é celebrada em sambas e carnavais, nem sempre paramos para refletir sobre a diferença entre um desejo fugaz e um amor duradouro. Graham nos ensina que a luxúria consome, enquanto o amor constrói. Essa verdade é um convite para examinarmos nossos corações. Quantas vezes permitimos que impulsos momentâneos guiem nossas ações, em vez de cultivarmos um amor paciente e sacrificial? Em Provérbios 4, versículo 23, lemos: "Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida." Essa passagem me fez perceber que, para viver um amor verdadeiro, precisamos proteger nossos corações
das influências do mundo, sejam elas a mídia, as pressões sociais ou nossas próprias inseguranças. A mensagem de Graham também me desafiou a repensar a intimidade como um ato de adoração. No Brasil, onde a fé é expressa com fervor, seja em missas lotadas ou em cultos cheios de louvor, a ideia de que a intimidade no casamento pode ser um reflexo da glória de Deus é profundamente inspiradora. Isso nos lembra que cada aspecto de nossas vidas, até mesmo os mais pessoais, pode ser uma oferta ao Criador. A intimidade não é algo para se envergonhar, mas para se celebrar com confiança, respeito e amor mútuo. Essa perspectiva muda tudo. Ela nos liberta da culpa imposta pela sociedade e nos convida a viver plenamente dentro do desígnio de Deus. A partir deste sermão, tirei várias lições práticas para aplicar no dia a dia. Primeiro, aprendi a importância de guardar meu coração contra influências que distorcem o amor e a intimidade. No contexto brasileiro, isso significa filtrar as mensagens da mídia e da cultura pop, buscando sempre a verdade bíblica. Vou me esforçar para ler mais as Escrituras, como Gênesis 2, versículo 24, e refletir sobre o propósito divino do casamento. Segundo, quero investir no serviço mútuo no meu relacionamento. Isso pode ser tão simples quanto ouvir com atenção, perdoar rapidamente, ou fazer pequenos gestos de carinho que fortaleçam a conexão com o meu cônjuge. No Brasil, onde a vida é cheia de compromissos, reservar tempo para conversas profundas e momentos de qualidade é essencial. Terceiro, aprendi a rejeitar a vergonha associada à intimidade no casamento. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, mas às vezes carregamos culpas desnecessárias por causa de tabus culturais ou religiosos mal interpretados. Vou escolher celebrar a intimidade como um presente de Deus, vivendo-a com confiança e alegria dentro dos limites da aliança. Quarto, quero cultivar um coração de adoração em todas as áreas da vida, incluindo o casamento. Isso significa orar pelo meu cônjuge, buscar a orientação de Deus e tratar cada momento de conexão como uma oportunidade de refletir o amor de Cristo. Por fim, o sermão me inspirou a ser mais intencional em construir uma união que glorifique a Deus. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, isso significa priorizar a fidelidade, o respeito e o amor sacrificial. Vou me lembrar de Efésios 5, versículo 25, que chama os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mesmo nos dias difíceis, escolherei servir, perdoar e amar com paciência. Essas lições não são apenas para o casamento, mas para todas as áreas da vida. Guardar o coração, viver com propósito e amar com sacrifício são princípios que transformam não apenas nossos relacionamentos, mas também nossa fé e nossa conexão com Deus. Se as palavras de Billy Graham tocaram seu coração como tocaram o meu, deixem um like agora para espalhar essa mensagem de amor e fé. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa e se inscrevam no canal para não perder mais conteúdos que vão inspirar sua alma. Nos comentários, escrevam amém se vocês acreditam que o casamento é uma aliança sagrada, ou compartilhem o que mais os marcou neste sermão. Fiquem até o fim, porque temos uma surpresa especial esperando por vocês. Vamos juntos levar essa luz ao mundo.